Teve um período aí que eu decidi sair treinando com vários personagens no X1, então eu acabei aprendendo mais sobre cada um deles, e agora eu gostaria de compartilhar as impressões que tive em forma de tier list. Eu montei sozinho, terão só alguns poucos personagens, porque não joguei com tudo, e por ter feito sozinho, é uma montagem bastante pessoal baseada na experiência que tive. Ou seja, vou dizer o que senti e percebi jogando, mas não significa que seja necessariamente e exatamente isso. Pode ser que eu tenha achado bom um personagem que você acha ruim e vice-versa. Entrei nesse vídeo mais como uma referência do que usar. E eu organizei assim. Muito bom. Nesse tier estão basicamente personagens que são uma mistura de bom no sentido do personagem se bastar e fácil. Ou seja, são personagens que acredito que qualquer pessoa consiga usar sem dificuldade e naturalmente são os que recomendo para quem não tem experiência em PVP. Bom, são personagens que de modo geral são bons, mas que pedem mais conhecimento de jogo, e são propriamente mais difíceis de executar e etc. Usável. Aí entra aquele personagem que a pessoa pode usar por gostar ou por falta de opção, mas parece claro para mim que os que estão acima são melhores. Não recomendo é o próprio título, só acho que não compensa. Além disso, organizei de forma que quanto mais para a esquerda melhor, sendo assim está organizado horizontalmente e verticalmente. Agora podemos passar os comentários de cada um deles, começando de baixo, vejamos. Brock. Eu só coloquei por colocar, eu não cheguei a treinar X1 com profundidade com ele, mas baseado no PvP de grupo, para mim está claro que não compensa ou não funciona. O dano dele não é bom o suficiente, os recursos dele não são o suficiente para manter a saúde na partida, um dos maiores potenciais de dano dele é bem fácil de esquivar e por aí vai. Entrando em usável, Sandy. O forte do Sandy nunca foi X1, mas ele funciona. Eu coloquei ele em usável por 3 motivos principais. Primeiro, a execução dele não é das mais simples, então se você não souber usar, provavelmente vai sofrer bastante. Segundo, hoje em dia existe um número monstruoso de personagens que são counter de Sandy que aparecem recorrentemente na fila. Então você tem maior chance de já entrar na partida com desvantagem. Terceiro, a dificuldade só aumenta para Sandy em X1. Acho que o melhor que você vai encontrar são partidas neutras em dificuldade. O 50-50 que resulta na situação de você entrar numa partida neutra e precisa jogar melhor para vencer, ou você entrar numa partida contra algum counter e joga com dificuldade adicional com alta chance de perder justamente por ter pego um counter. Então a dificuldade só aumenta. Nami. Ela é um caso complicado, muita gente a define como complexa, mas eu diria que é uma definição aceitável, mas não precisa e exatamente adequada. De fato existem muitas formas de jogar com ela, mas o que interessa é o que é conveniente para a partida. Então você não precisa saber tudo e aplicar tudo em cada partida, você só precisa ter noção das jogadas e fazendo o que der conforme a partida se desenrola. Acho que o que assusta as pessoas nela é o fato da curva de aprendizagem dela ser relativamente demorada. É um pouco complicado se acostumar com as jogadas e com o controle de nuvem. Mas, falando baseado na experiência que tive, depois que você acostuma, ela se torna divertida e até que bastante intuitiva. Só que, é como eu disse, pode demorar pra você pegar o jeito. No meu caso, por exemplo, ela começou a destravar por volta de 150 partidas. Eu tive que jogar bastante. Foi bastante frustrante no começo, eu realmente me senti injustiçado nas partidas. Mas depois que eu acostumei, passei a achar ela divertida e o tipo de personagem que frustra o adversário de tanta capacidade de controle. Então é assim, você começa se frustrando e depois você vai frustrar quem cair contra. Coloquei ela em usável, mas mais pelo que falei dela ser um pouco frustrante de aprender. Talvez ela entre até em bom. Entrando em bom, Mihawk. É um personagem que parece encaixar melhor em Zoner. Você farma energia acertando ataques para desbloquear as habilidades mais fortes e lança. Os problemas que vejo são: é muito prejudicial para o Mihawk perder umas ultimates que não é tão difícil quanto parece. A capacidade de perseguição dele não é das melhores. Mihawk por Mihawk é um pouco complicado encaixar skills, portanto, complicado farmar energia, principalmente se o adversário souber jogar contra. Não é um personagem de trocação, então em algumas partidas você vai precisar ficar esquivando de forma que o conhecimento de jogo vai pesar com certeza. E recentemente ele foi nerfado. Testei nos 2 períodos, antes e pós-nerf,
não senti grandes diferenças, para ser honesto. Entre os bons, para mim ele é o mais humilde, por isso coloquei no andar mais baixo. Mas se você usar ele corretamente, é um personagem que enfrenta muita coisa. Apenas lembrando que estamos falando de X1, em real que é para PVP de grupo. Ace é um atirador bastante resistente por causa da passiva, ele consegue trocar tal como um melee em alguns momentos. O kit dele tem habilidades que possibilitam ter bastante evolução, é um personagem que tem como você ter melhores significativas conforme joga com ele. Então, se você combina as características natas do personagem com o jogador que sabe usar, eles são um personagem bastante interessante. Killer. Achei o Killer bastante divertido de usar, muitas acrobacias, como faz de encaixar e auto-perseguição. Eu quero que ele seja um personagem projetado para deletar facilmente alvos frágeis. Por outro lado, contra Bruisers as partidas tendem a ser razoáveis e decididas no gameplay. E contra Tanks, achei que ele não desempenhou tão bem. Eu lembro que tive que esquivar de umas 4 ou 5 ultimates no Bashiri e quase perdi acertando praticamente tudo. Zoro. Confesso que o desempenho dele me impressionou bastante. Eu pensei que ele tivesse ficado datado, mas não. Deu para fazer boas partidas. O que aconselho para quem for jogar de Zoro é esquecer o show de jogo café com leite e realmente buscar aprender a jogar cada partida com ele. O método café com leite Pondoro Steam funciona, mas não sempre. Em algumas partidas você vai precisar saber jogar de verdade e só vencerá se souber exatamente o que está fazendo. Vejo potencial de crescimento dependendo do conhecimento de jogo, mas que também pode ser usado sem problemas por iniciantes. Tashigi. Acredito que seja uma personagem bastante subestimada. É realmente raro ver alguém pegando Tashigi confiante e dizendo: vou usar ela porque acho ela boa. Esse tipo de coisa. Acho ela bem divertida de usar, assim como Killer. Tive a impressão que existe um grande número de partidas neutras, então é uma personagem que está em suas mãos vencer ou não. Difícil de dar, acho que só vi Dolphin e Capone, e mesmo nessas partidas ela consegue jogar. Ela parece especialmente boa contra personagens de mobilidade. Esses não conseguem reagir ao ultimate dela, que deve ter um dos maiores potenciais de dano do jogo se for aplicada com perfeição. E é sobre isso, sobre dominar o controle da ultimate dela, saber a hora de usar e acertar o máximo de golpes que puder. Se você dominar o controle da ultimate dela e souber esquivar durante o tempo de estreamento, tenho certeza que ela te renderá boas partidas. Acho que o maior erro que vejo novatos de Tashigi fazendo é de jogar apenas kiteando. Ficam sempre se preocupando em recuar ou esquivar. E não está totalmente errado, mas ela é apenas parcialmente kite. Na hora de atacar, ultimate, se for bem aplicada, ela explode até tanque. Então não deixe a aparência dela te enganar. Os testes foram feitos com a minha ouro, mas eu sei que se a prato for usar direitinho funciona também. Apenas para acrescentar, ela foi entre aspas o primeiro personagem que usei em X1. E como eu falei em outro vídeo que está aí no card, eu estava nervoso fazendo posteriormente eu pensar que talvez o resultado fosse diferente se eu tivesse jogado sem entrar desde o começo. Então eu fiz um reteste e o resultado foi esse. Drake. Esse é um daqueles personagens com bastante potencial e que tem bastante espaço para crescimento e aperfeiçoamento. Drake é um personagem com grande potencial de dano, mas ele é também totalmente baseado em acerto. Portanto, aqui o conhecimento de jogo conta muito. Saber zonear, enganar o adversário, punir no momento do erro, saber onde colocar cada skill, conhecer as partidas e vários outros fundamentos. Eu não recomendo como primeiro personagem e não recomendo se você não tiver paciência. O jogo com Drake é um jogo de calma, concentração, frieza, sem afobação e às vezes até frustrante. Às vezes você precisará se mover muito até encontrar a brecha e isso pode ser desgastante. De qualquer forma, achei ele excepcional, trocação muito poderosa e caberia muito bem e muito bom. Eu só não coloco lá porque a execução dele é difícil. Koala. Essa aqui é uma personagem que eu estava realmente em dúvida sobre onde encaixar. Ela simplesmente caminha por todos os cantos. Se você nunca jogou PVP, ela está em não recomendo. Se você já jogou algumas partidas
e sabe mais ou menos como o jogo funciona, ela é usável. Se você é um jogador mediano com certa bagagem, ela é boa. Se você é experiente e sabe exatamente o que está fazendo, ela se torna muito boa. Eu sinto que ela é como o Drake no sentido de cobrar demais o jogador, mas eu realmente não sei qual dos dois tem a execução mais difícil. A questão aqui é, a execução dela é difícil, porém ela te recompensa pelo seu esforço. Eu realmente não consigo pensar num personagem que Koala não consigo bater de frente se for usada perfeitamente. O obstáculo é chegar ao perfeitamente. Conhecimento, zoning, reflexo e demais capacidades pertinentes. Combos poderosos, mas que você terá brechas curtíssimas para pegar. Se não for capaz, será simplesmente caetado até o HP esgotar. Basicamente é isso. Entrando em muito bom, começamos pela Carrot. Eu estava na dúvida sobre quem seria melhor entre ela e Ryuma. Na verdade, acho que os dois estão no mesmo nível, embora eu tenha um pouco pro lado do Ryuma. O gameplay dela é muito simples, administre bem o dash, acerte o mais de habilidades que puder para formar um Stung rápido, aproveite o Slow para encaixar um combo completo e sair em seguida, e já no Slong explora o adversário. O kit dela é fácil de encaixar, e é justamente por isso que você não deve errar os ataques. Acerte tudo e seja recompensado por isso, ou fique errando e perca. Sem mistério aqui. Ryuma. Tem uma piada interna que fiz com amigos que é: como é jogar de Ryuma? Resposta: é como jogar de hacker. O gameplay de Ryuma se resume a quando ataque você consegue acertar antes da buff terminar. Se for um bom combo, basicamente você venceu, porque fica difícil reverter. O dano dele fora da buff não é tão expressivo, mas isso é compensado por ataques fáceis de acertar e que conversam. Grande velocidade e perseguição, boa capacidade de fuga contando com um dash, um inv e uma habilidade que recua atacando, sem contar extras como o fato de envio único ser inútil contra ele. É um personagem bom, fácil e consequentemente amigável para novatos, apesar de atualmente só ser possível pegar ele no Halloween. Básico. Quem pensou esse personagem deveria ser preso. É claro que estou apenas brincando. Ele é tão roubado que chega a ser cômico. Por exemplo, geralmente o melee precisa pressionar o atirador. Mas no caso do Basil, não. Ele chega na diagonal, coloca uma toalha, coloca cesta de piquenique, toma um café, come um lanche e continua lá até o final da luta. Cara, teve parte desse que o papai inverteu, um atirador que teve que ir atrás de mim pra compensar o dano. Parece brincadeira, mas é sério. É um personagem que tem um kit bastante flexível, ataca de longe, de perto, causa confusão para encaixar o combo completo, reflete o dano, tem um tempo a favor, porque ele recupera vidas ao longo do tempo. Então, se você jogar adequadamente, é bem provável que faça a festa. É isso que posso dizer. Às vezes que perdi, acredito que tenha sido por relaxo meu por ter jogado de qualquer jeito. Mas eu diria que foi natural isso acontecer. Como é um grande número de partidas em sequência, quando começa a se aproximar da centésima, o gameplay começa a dar uma brochada. Foi o que aconteceu. Eu falhei. Eu mandei isso em seguidas e brochei no processo. Acontece. Poderia ter sido qualquer um. Ele recebeu um nerf recentemente, mas de verdade, na época que fiz os testes, acho que ele tinha potencial de alcançar o 100/0. O personagem é um monstro sagrado, uma besta enjaulada, o pai do PVP. Eu não sei como ele está atualmente, mas por ter sido um nerf pequeno, acho que será nerfado outra vez. Bom, mas é isso. Eu gostaria de saber o que você achou da tier list. Como antes quiser, eu leio todos os comentários. E eu colocar um comentário aí com o link do site para fazer tier list, para que você possa fazer as suas se quiser. Eu gostaria de ver também. Tenha um ótimo dia, até mais.